Em 2009, vou falar de 2009, são números que eu tenho até então, estavam com 150 processos administrativos em andamento. Inclusive, só para você entender, eu acho que resultados você tem. Aqui em Manaus, nesses últimos 2 anos, nós participamos e elaboramos pelo menos umas 3 notas técnicas. E dessas eu tenho conhecimento que uma delas já está no Ministério Público em forma de processo administrativo, apurando, sabe, as responsabilidades. Pois é, coordenador, até porque é preciso que haja realmente uma atitude, uma ação mais efetiva para que o consumidor não seja penalizado por isso, né? Porque, obviamente, o combustível realmente está muito caro, é muito caro você manter. Também achar que vale a pena denunciar, porque se não tomarem nenhuma providência, as pessoas claro, eu acho que a sociedade está no caminho certo, eu acho que a CPI, quando são instauradas, tem que ter esse curso. Agora, estamos num processo de ampla defesa e dentro dessas circunstâncias que eu te falei, cabe que essa questão da prova, se não ocorrer, ela infelizmente... Evidente, nós estamos num Estado democrático de direito e todo mundo tem direito de defesa. Agora deixa eu te perguntar, esclarecer uma dúvida, Noel. A ANP não tem como punir, ela tem que esperar pela justiça, uma denúncia do Ministério Público, ela não tem poder de polícia para punir essas infelizmente, foi delimitado por lei o papel da agência. Certo. A agência ela ficou com a responsabilidade do acompanhamento dos preços e dos índices de dispersão. Nós não podemos regular. Inclusive, até me surpreendo quando eu vejo, há pouco foi comentado por vocês, que vai ser elaborado um mínimo e um máximo. É arriscado isso, tá? Não tem essa previsão dentro da legislação atual. Isso pode ser um acordo, a livre concorrência, né? Exatamente. O que parece ser bom, ela tem lá seus outros efeitos também que podem ser negativos. Por exemplo, não ser atrativo para que novos agentes econômicos queiram entrar na atividade, certo? O que nós temos hoje é que quando você tem preços muito altos como esses que estão sendo praticados e que estão sendo divulgados, é que eu acredito que deva ter alguém vendendo mais baixo, tá? Eu acho que o consumidor tem que ficar atento e buscar realmente, você entendeu? Pesquisar sempre, né? Por isso que esse trabalho que a ANP faz de acompanhamento dos preços é importante. Ela está lá disponível toda semana para que a gente possa verificar quem são aqueles que estão praticando preços mais baixos, consequentemente mais atrativos para o consumidor. Claro, cerca de 3 anos atrás, eu lembro que a Polícia Federal desbaratou aí um esquema de cartelização de preços que funcionava na região Nordeste. A Operação 274, lá na Paraíba. Exatamente, mas tinha ramificações em São Paulo, no Recife, Natal, Fortaleza. Pernambuco, né? Com certeza. Exato, ou seja, eles conseguiram provas e provas contundentes, Roberto, de gravações telefônicas, computadores que foram apreendidos. Ou seja, depois disso, o preço da gasolina, que era 2,74, baixou uma queda. muito de preço. É interessante o que está faltando para que isso aconteça aqui, por exemplo? Um resultado conclusivo, onde você identifica de forma cabal que aquele mercado, de fato, cometeu aquele ilícito e, consequentemente, as penas que são aplicadas, que isso que é importante. As penas aplicadas pelo Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência são penas altíssimas, variam de 1% a 20% do faturamento bruto daquela empresa que comete cartel no ano anterior ao processo que está sendo instaurado. Aqui em Manaus já aconteceu? Alguém já sofreu alguma penalidade? Eu sei que tem processos em curso. Certo. Tá? Na Justiça Federal. Na Justiça Federal. Eu não sei, eu acho que ainda não está concluído, mas pelo andar do processo, me parece que se chega a um resultado conclusivo de que houve, naquele momento que foi apurado, que houve a prática delictiva. Aí vamos supor que seja apurado, que o juiz consiga, aceite essas provas e que a conclusão seja que existe o cartel. Qual é a punição? A punição que o Sistema Brasileiro da Concorrência, através do CAD e do SDE, são dessas multas sobre o faturamento bruto da empresa, certo? Que variam de 1% a 20%, e elas nos informam, certo? No prazo de 24 horas, depois que tem esse julgado, para que nós possamos adotar
se for o caso, e a recomendação, inclusive a cassação da autorização daquele agente econômico ou daquele grupo que esteja, vamos dizer assim, cometendo essa irregularidade. Eu queria registrar aqui a participação do Hugo Coelho pelo Twitter. Ele reclama do preço, né, que além do preço alto, faltam frentistas nos postos para atendimento e pede inclusive uma solução para isso. Na verdade, o consumidor ele quer ser muito bem tratado, claro, né? E é uma cidade que está se preparando aí para a Copa do Mundo, é preciso que também se prepare, que trabalhe esse tipo de coisa, esse serviço, né? Eu até acho, Rejane e Noel, que o posto que trata bem o seu cliente, que tem muitos frentistas, não é, que lava o carro do cliente, que enfim faz aquele agrado, mesmo que ele venda caro, a pessoa insiste e continua sendo cliente do posto. Pois é, isso também faz muita diferença, né? Eu entendo que os serviços prestados, embora a gente não possa vincular ao preço praticado, tá? Mas é uma estratégia comercial vamos dizer assim, daquele posto revendedor para que possa atrair a sua clientela. E isso é um comércio honesto. Isso é um comércio honesto, uma coisa que está dentro de forma lícita. Né? Nós temos a participação do Farik. Qual é o bairro que você fala, Farik? Do centro. Do centro. Pode falar, fazer a sua pergunta, por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o superintendente Noel. E o caso é o seguinte, que a cada 20 postos, pelo menos 15 estão com preços iguais. Já que eles estão esperando a decisão da justiça para saber se há um cartel, por que isso acontece aqui em Manaus? Bom, eu vou retornar, vou ser enfático nessa questão. O problema nosso da agência é aquele papel que está delimitado por lei. A nossa competência está adstrita ao acompanhamento de preços. Nós não temos, dentro da nossa legislação, competência legal para punir o agente econômico que, entre aspas, possa estar sob suspeita de estar praticando o cartel. Ou seja, o alinhamento de preços, como eu disse, ele não é suficiente para que se possa ser adotado de forma taxativa de que houve essa combinação, que é justamente aquilo que caracteriza o cartel, que é o acordo entre os agentes econômicos, através de reuniões ou acordos telefônicos, tá? Ou a mesma coação para aqueles que estão praticando preços mais baixos. Então, eu sei que para vocês que estão, o consumidor, a sociedade que gostaria de ter resultados mais efetivos, gostaria que eu pudesse dizer aqui que a gente iria em campo e poderia punir um posto por conta do preço que está sendo encontrado dessa forma, mas dentro do âmbito da legalidade, o que nós podemos fazer é acompanhar os preços e fornecer os nossos estudos para que o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência possa se achar pertinente, instruir um processo e julgá-lo. E cabe aí ao consumidor também começar a boicotar aqueles postos que estão comercializando a gasolina muito cara, né? Exato. Agora, uma coisa eu digo para o Farik, com a Justiça Federal não se brinca, não. Então, se o processo está correndo lá e se existem provas, a Justiça Federal vai tomar atitude, vai ser pior para esses comerciantes desonestos que obrigam a gente a pagar mais caro pela gasolina. Então, obrigado pela presença hoje aqui no Ponto Crítico. Eu agradeço essa oportunidade que foi dada para fazer esse esclarecimento. É um tema sensível, é um tema recorrente em todo o país e nós temos assim sempre uma dificuldade de passar para a sociedade essa questão, porque quando se trata de combustíveis, se leva a entender que a ANP tem uma responsabilidade nesse caso. A gente divide com outros órgãos o acompanhamento da prática da cartelização. Muito obrigada pela participação aqui no Ponto Crítico.